Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Então, vamos voltar agora no item 37 da pauta. Então, Matheus, você fez alguma alteração no voto aí? Eu apenas ajustei a redação, deixando claro que o contribuinte foi induzido a erro em seu recurso, em razão da ementa da DRJ, sugestão de alteração do Dr. Pinheiro, ao qual eu acato, que tinha pedido vista para analisar a situação. Então, estou conhecendo do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de excluir o agravamento da multa de ofício, restabelecendo o percentual de 75%. Eu considero que... É reduzindo, né? Não é restabelecendo, porque ele nunca foi, né? Reduzindo para 75%. Vindo para a terceira. Beleza. Só um detalhe, eu fiquei de ver esse processo e ontem o Dr. Kleberson questionava sobre esse agravamento, se ele teria incidido sobre todas as infrações. Pelo que eu vi lá no auto de infração, de fato essa multa está incidindo sobre tudo. E quanto à sugestão que eu faço ao doutor Matheus, quando ele trata lá logo no voto dele, depois da ementa, que ele fala que houve o erro, né? E eu entendo que deste erro, em razão do contribuinte ter sido induzido a erro, no caso concreto, se pode entender que o inconformismo contra a multa de ofício básica, ele deva ser tido como abarcar o agravamento sobre a incidente. Porque se eu não entender dessa forma, se eu não entender que a matéria foi devolvida, teria que se determinar o retorno para a reabertura do prazo do contribuinte para poder poder recorrer, e considerando que não foi afastada a multa, porque de fato ele foi induzido a erro. Então, ao invés de reabrir o prazo de recurso, dá para se entender que, em razão da indução a erro, ao ele impugnar a multa básica, ele também acabou abarcando o agravamento, e daí nós conheceríamos nesse sentido, como tendo sido devolvida a matéria também em relação ao agravamento. Eu acho que o doutor Matheus acredita que eu acredito, pelo que eu entendi, ele vai acrescentar isso no voto dele. Sim, eu fiz a modificação do meu voto, eu já tinha dito isso, mas talvez não tenha ficado muito claro. Eu não captei. Mas eu coloquei a redação sugerida pelo Dr. Pinheiro. Você colocou tirou a súmula, né? Súmula? Não, eu nem coloquei a súmula aqui. Nesse não era isso que tinha a súmula, não? Do agravamento da multa? De ofício? Não, esse aqui eu não coloquei a súmula, não. Então tá. Então tá. Mas quer que coloque a súmula? Não. Tem diversas matérias aqui, não só aquelas hipóteses. Ok. Kleberson. Aqui o agravamento foi de tudo, só que toda a matéria foi questionada. A impugnação, pelo que eu me recordo, foi parcial. Ele ganhou boa parte do... Não, A omissão de rendimentos não foi questionada, era dependente. Então é isso, essa matéria da omissão, ela não foi questionada, mas permanece o agravamento sobre ela. Essa matéria está sendo conhecida. A redução vai ser só da matéria que é objeto do recurso, né? A matéria que ele já não... É porque o recurso eu só consigo excluir aqui a matéria em litígio, porque ele não questionou lá atrás. Mas na impugnação, ele não questionou o agravamento? Questionou. E quando ele questiona lá, essa talvez seja a pergunta para o senhor. Sim. Em relação ao principal, que ele reconhecia, também restou atacada o agravamento? Eu creio que ele faz a insatisfação dele é genérica, né? Ele separa um tópico à parte para o agravamento como um todo. Porque, doutor Matheus, assim, a minha preocupação eu falei exatamente isso para ficar bem claro que está sendo decidido,
Porque está sendo dito aí que ele foi induzido a erro, entender que tinha sido desagravada a multa. Seria melhor... Será que ele não questiona, quando ele questionou na impugnação a multa, ele não questiona a multa em relação a tudo, mesmo aquele imposto que ele não contesta, porque são duas coisas distintas, né? Imposto, inclusive imposto, os juros, a multa e seu adicional, né? Agravo ou qualificação. São tudo matérias que podem ser questionadas sem prejuízo de deixar uma sem questionar as demais. Porque tem que ficar claro a extensão aqui do que está sendo conhecido e o que está sendo excluído. Até para não prejudicar o contribuinte, né? Tá. Podemos votar? Acho que o Dr. Matheus está verificando a impugnação. Estou apenas olhando aqui na impugnação. Da minha parte, presidente, eu gostaria de um posicionamento bem claro do Dr. Matheus, do seu voto em relação a isso, né? Só um minuto, que na impugnação ele acabou não usando termos coincidentes com o da legislação. Bom, a impugnação ela está na folha 116 e seguintes, mas quando ele fala da multa, ele não ataca a multa de forma direta. Ele ataca no sentido de que ele estava com uma condição de saúde debilitada e por esse motivo é que ele não respondeu à apresentação dos documentos para a comprovação solicitada. E dessa forma, a decisão da DRJ, ao interpretar essa situação dos fatos que ele aponta, no sentido de que ele só não entregou os documentos e a solicitação, ele não respondeu a solicitação da fiscalização, porque ele, em razão do seu estado de saúde, a DRJ entendeu o voto vencido por afastar a multa. Então acabou que ele contestou aqui os fatos que ensejaram a aplicação da multa gravada, né, como um todo, mas diretamente sobre o agravamento ele não discorreu. Ele discorreu sobre esse contexto e a decisão caminhou nesse sentido,
né, interpretando que ele deu esses fatos, e como esses fatos representam o substrato para aplicação da multa gravada, essa questão aqui foi apreciada. Então eu entendi que ele questionou como um todo, a multa aplicada sobre o todo lançamento. Tá. Então, o seu voto é para excluir o agravamento da multa, estabelecendo o percentual de 75 em relação a todas as infrações, inclusive a que não foi contestada na impugnação? Mas a que não foi contestada, dedução indevida de previdência. Isso não foi omissão? Deixa eu só um minuto aqui, para eu abrir aqui. Tem muito agora. 7. É isso que não podia mais. Vamos lá. O que eu quero ponderar é o seguinte: se o contribuinte se a DRJ aceitou como matéria questionada o agravamento da multa, inclusive, pelo que eu entendi, tem um voto vencido. Sim. E o contribuinte, pelo que foi, pela ementa, lá, ele foi induzido que teria sido acatado, agora, aqui, ou nós acatamos para desagravar integralmente a multa de todo o lançamento, ou tem que anular a decisão da DRJ, porque se a decisão da DRJ fosse mais, se não levasse a indução, talvez ele teria questionado, trazido algum elemento sobre esse assunto. Esse é o ponto que está, para mim, precisa ficar decidido aqui pela gente. Eu não estou detectando aqui a parte que ele não questionou aqui. Porque eu estou dizendo só porque tem uma matéria não impugnada que está na ementa. Está na ementa. É isso. Mas a DRJ não reconheceu da multa como um todo, né? O agravamento que estava questionado lá. Ele não questionou o mérito da infração, mas a multa, o agravamento é como um todo. Sim, é possível isso, Só que é importante que a nossa decisão deixe muito claro para quem vai executar o acórdão que é para excluir a multa de tudo, o agravamento de tudo. Sim. É isso que... Omissão de rendimentos, isso, para sua esposa. Ele não se contestou sobre o principal dessa infração da omissão de rendimentos, mas ele contesta todo o substrato fático da multa como um todo, né, de que ele não atendeu a intimação em razão do seu estado de saúde. Então eu posso fazer sinceramente, acho que o melhor é anular mesmo. Anula o acórdão por processamento de defesa. Não, mas aí até eu estou tendo, inclusive, prejudicial. Eu estava relendo a impugnação dele, ela é muito genérica, até mesmo a omissão eventualmente possa se entender como impugnada. Mas ele não questionou isso, né? No recurso, que ele impugnou a omissão. Ele não faz esse questionamento. Então eu posso esclarecer aqui, por fim, esclareço que a exclusão do agravamento da multa de ofício atinge a totalidade do lançamento. Eis que o contribuinte questionou de forma ampla o substrato fático para sua aplicação, devendo, portanto, ser considerado, inclusive, em relação à omissão de rendimentos. A omissão de rendimentos
recebidos por sua esposa no ano calendário de 2004. Aqui no caso, aquela soma 133, ela se aplica também, né? Parcialmente, né? Eu não coloquei ela, mas eu posso até acrescentar. Ela se aplica parcialmente. É porque seria omissão aqui, né, de receita de rendimentos. E no caso da despesa, ela é esse raciocínio, né? Sim. No caso, a própria falta de esclarecimento já é o motivo da glosa. Eu posso colocar ainda, entendo ser possível aplicar a teleologia da súmula, CARF 133. Então eu fiz esse esclarecimento, né, porque apesar dele não ter questionado o principal, ele está questionando todo o substrato fático da multa, que inclusive abrange a omissão de rendimentos da sua esposa, recebidos por sua esposa no ano calendário de 2004. Ok, eu entendo que essa se não for essa decisão, considerando que foi analisado para a DRJ, e o acordo teria que tornar nulo o acordo. Perfeito. Mas com essa decisão não há necessidade. Ok, então qual que é a decisão final, Matheus, por favor? É a mesma. Estou excluindo o agravamento da multa de ofício, reduzindo para 75%. Ok. Cleberson. Eu acompanho o relator com esses acréscimos que foi feito no voto, esclarecendo que esse desagravamento é integral, inclusive sobre a infração omissão de rendimento. Tá, Raíde. Acompanho. Eu vou com papel de conclusões por conta mais da situação que eu entendo que essa multa aí, por falta de atendimento à intimação, não tem relação com tipo de infração ou se a fiscalização tem condições de apurar sem a participação do contribuinte. Eu vou pela conclusão. André. Acompanho. Então, também. Então, pronto, 37. 38, Pinheiro. 38 é de Elisiane Ferreira Costa Lima. Recurso voluntário contra um acordo que julgou improcedente impugnação contra auto de infração de imposto de renda pessoa física envolvendo os anos calendários 2005, 2006 e 2007 por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo recebidos de pessoa jurídica. O lançamento é cientificado em 23/12/2009. Eu destaco os tópicos invocados na impugnação, transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. Em relação às razões recursais, o discorro sobre os argumentos de tempestividade, ilegitimidade ativa e incompetência, ônus da prova e as alegações específicas de mérito, é o relatório. Admissibilidade. Diante da intimação, na sexta-feira 11/10/2013, recurso interposto em 12/11/2013 é tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, suspensa a exigibilidade. Legitimidade ativa e incompetência. O artigo 157.1 da Constituição determina que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pertence ao Estado, o que não extirpa a competência da União para fiscalizar e arrecadar o imposto de renda não oferecido ao ajuste anual. A União possui legitimidade ativa em razão de sua competência tributária, sendo esta distinta da disposição constitucional acerca da titularidade do produto da arrecadação, aquela história do artigo 157.1 da Constituição. O RE que o contribuinte invoca é 684/169, de respeito às causas que envolvem a discussão sobre a incidência do imposto de renda na fonte, nos casos em que há o repasse do valor arrecadado aos estados. No caso concreto, a verba era tida por indenizatória
não tendo havido retenção e nem declaração ou recolhimento por parte da autuada. Assim, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. Súmula CARF 12. Rejeita-se, portanto, a preliminar. Mérito: comprovação dos gastos ônus da prova. O recorrente invoca a certidão emitida pelo diretor financeiro da Assembleia Legislativa em 27 de 5 de 2009, afirmando que foram apresentadas prestações de contas dos valores recebidos a título de verba de gabinete durante os períodos de janeiro a dezembro de 2005, janeiro a dezembro de 2006 e janeiro de 2007. Além disso, a autuada apresenta recibos de encaminhamento das prestações de contas para a Assembleia. Em resposta, para a fiscalização, o presidente da Assembleia e os primeiros, segundos e terceiros secretários da mesa diretora emitiram um ofício informando que consta, segundo a diretoria financeira, que a autuada teria prestado contas. Contudo, a documentação referente à prestação de contas não estaria mais em poder da diretoria financeira, porque a Polícia Federal e que a Assembleia não teria cópia de tal documentação e nem como informar o beneficiário das despesas, valor, data, descrição dos serviços, número da nota fiscal ou recibo, eis que o sistema CIAFEM não disponibiliza mais informações. Esse daqui é o caso da Assembleia Legislativa de Alagoas, que houve uma operação policial. Nós já jogamos um processo que foi relatado pelo Dr. Matheus, um que foi relatado por mim. E, dependendo do deputado, mudam esse laudo de exame contábil, ao que eu vou me referir agora. Nesse caso, foi emitido um laudo específico para esta deputada, ao especificar e que especifica os elementos examinados para sua elaboração. E aí, aparentemente, não descreve a documentação relativa à prestação de contas. Está lá nas folhas tais, no tópico do laudo do material examinado. E, além disso, apresenta a seguinte resposta para o quesito 5. A documentação encaminhada a exame relativa à prestação de contas da verba do gabinete por deputado indicado na listagem anexa é idônea para comprovar sua aplicação nos elementos de despesa em que foram empenhadas. Especificamente para essa deputada, a resposta é diferente daquele outro caso que eu fui relator. Eles colocaram o seguinte: conforme a documentação encaminhada pela Assembleia Legislativa de Alagoas, através do ofício tal, gabinete do procurador, em resposta ao ofício tal, a deputada Elisiane não prestou contas dos valores recebidos a título de verba de gabinete, no período de tanto a tanto, em desacordo com o estabelecido no artigo 3º da resolução. A fiscalização destaca, no relatório de encerramento da ação fiscal, que nas caixas apreendidas concernentes à produção, à comprovação de despesa de verba de gabinete da autuada, constavam apenas relações de notas de empenho, ordens bancárias e TEDs, sem nenhuma documentação correspondente à prestação de contas das verbas de gabinete recebidas, tendo sido lavrado o termo de constatação. Note-se que os documentos descritos correspondem aos citados no laudo de exame contábil. Diante da resposta da Assembleia, no sentido de que toda a documentação estaria com a Polícia Federal e de nas caixas em poder da polícia não constar efetiva documentação correspondente à prestação de contas, a fiscalização concluiu não ter havido uma efetiva prestação de contas, apesar de nos registros da Assembleia constar a apresentação de prestação de contas e de autuada ter apresentado cópia do ofício recibado de encaminhamento da prestação de contas. Além disso, a fiscalização intimou a autuada a comprovar a destinação dada aos recursos custeados pela verba de gabinete, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Em resposta, a autuada afirmou que certidão emitida pelo diretor financeiro da Assembleia atesta que prestações de contas foram apresentadas durante o período de janeiro de 2005 a janeiro de 2007. Após nova intimação,
A autuada afirmou não mais dispor dos documentos que instruíram a prestação de contas em sua via original, uma vez certificada com fé pública sua entrega pela Assembleia. A argumentação no sentido de não mais possuir a documentação da destinação dada aos recursos em razão de sua entrega para a Assembleia, tendo essa certificado o recebimento, foi reiterada na presente fase litigiosa, com a conclusão de que tal situação atribuiria à fiscalização o ônus de comprovar que as verbas de gabinete não foram utilizadas para finalidade a que se destinam. Nesse ponto, entendo cabível a apreciação da jurisprudência que resultou a súmula CAF 87. Daí, a jurisprudência cristalizada pela súmula em questão se desenvolveu a partir do caso concreto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sendo que a legislação estadual paulista não exigia a comprovação e nem a vinculação das despesas ao trabalho parlamentar, e a verba era paga em valor fixo. Diante disso, a fiscalização de plano considerava a verba em questão como de natureza remuneratória, sem qualquer intimação para a comprovação da destinação das despesas ensejadoras da verba de gabinete. A análise dos 5 precedentes da súmula revela que o primeiro acórdão da Câmara Superior veicula a exceção constante da parte final da súmula apenas no acórdão, nada constando no voto condutor acerca do que seria essa exceção final. O voto condutor do segundo acórdão da Câmara Superior, citado como precedente, expressamente adota como razão de decidir, por refletir o entendimento atual do colegiado, o raciocínio constante do voto condutor proferido no acórdão 9202-01000. Transcrevo da citação. Aqui é que ele fala que a sistemática para esse tipo de lançamento deveria ser análoga à do artigo 42, onde é feita uma intimação para comprovar da origem dos valores creditados em conta bancária. Né? Aqui volto a destacar que a gente já poderia alcançar tão somente a diferença entre os valores recebidos, e assim ele vai. O voto condutor do acórdão 102.49.315 evidencia que caberia a fiscalização a comprovação do efetivo ingresso dos valores no patrimônio do contribuinte. E aqui eu também transcrevo uns trechinhos que eu acho impugnante, e esse daqui, diferentemente do outro acórdão da Câmara Superior, que falava que tinha a mesma sistemática de intimar para comprovar, não comprovou, pode presumir, ele já fala diferente, a respeito do efetivo ingresso de tais valores no patrimônio do recorrente, não se fazendo possível, portanto, presumi-lo, eis que tal técnica probatória demanda na seara do direito tributário expressa determinação legal. Enquanto o primeiro admite presunção, mesmo sem lei, mandando aplicar na mesma sistemática do 42, esse daqui diz que não é possível. Então, eles são, nesse ponto, divergentes entre si. O acórdão 102.49.394 não versa sobre a ressalva da parte final da súmula, limitando-se a discutir que o fato de não haver previsão para a prestação de contas, por si só, não altera a natureza jurídica da verba. O acórdão 102.49.164 também não versa sobre a ressalva, destacando o voto condutor a circunstância de que o reembolso se dava por valor fixo. Então, em alguns dos precedentes, o ponto central não é essa exceção, a exceção sequer é discutida neles. Só 2 discutem claramente e ainda com aquela divergência. Daí eu também cito um outro sobre o valor fixo, verifica-se, portanto, que a parte final da súmula CAF 87, de a natureza indenizatória poder ser afastada quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio, não relacionado à atividade legislativa, não exclui que a apuração dessa circunstância se opere mediante prova indireta, que é a presunção. Isso porque, para excluí-la, teria de ter afirmado expressamente, e dentre os seus precedentes, não poderia ter sido incluído o acórdão 9202-001-895, uma vez que essa decisão admitiu prova indireta ao afirmar que a fiscalização deveria adotar parâmetros semelhantes ao do artigo 42 da 9.430. Portanto, havendo elementos suficientes para gerar a convicção de utilização dos recursos em benefício próprio, não relacionado à utilidade legislativa, deve restar afastada a natureza indenizatória, ainda que tal convicção
seja gerada mediante prova indireta. No caso concreto, a contribuinte foi instada pela fiscalização a comprovar a destinação dos recursos, mas se limitou a afirmar que dela não mais dispunha, por ter prestado contas para a Assembleia, restando-lhe apenas os ofícios recibados a documentar a entrega da documentação. A Assembleia atestou haver o registro em seus arquivos da apresentação de prestação de contas. Contudo, não emitiu juízo de valor acerca do que foi apresentado a título de prestação de contas, tendo atestado que a documentação relativa às prestações de contas estariam em poder da Polícia Federal, mas as caixas pertinentes à prestação de contas apreendidas junto à diretoria financeira revelam não haver documentos a demonstrar uma efetiva prestação de contas. O laudo de exame contábil asseverou que, conforme a documentação encaminhada pela Assembleia, através do ofício tal do gabinete do Procurador-Geral, em resposta ao ofício tal, a autuada não prestou contas dos valores recebidos a título de verba de gabinete no período de tal datas, entre tais datas, em desacordo com o estabelecido no artigo 3º da resolução da Câmara. Da Assembleia. Note-se que a redação é equívoca, podendo-se entender tanto que não prestou contas, incorrendo em desacordo com o estabelecido no artigo 3º, como que não prestou contas em desacordo com o artigo 3º. Acredito que a primeira interpretação deve prevalecer, eis que a documentação apresentada com o ofício consistiu em cópias das normas de regência, conforme especificada no item 1 do material examinado. Portanto, no caso dos autos, a comprovação de que a recorrente não efetuou uma efetiva prestação de contas perante a Assembleia Legislativa, uma vez instada, a tanto, sendo que, como destacado pela fiscalização e pelo laudo, as regras jurídicas da Assembleia obrigam a utilização da verba de gabinete segundo suas destinações específicas, a ser comprovada por prestação de contas, e dentro dos limites de valores determinados. Além disso, intimada pela fiscalização para comprovar a destinação dada aos recursos custeados pela verba de gabinete, a recorrente não foi capaz de exibir documentação hábil e idônea, argumentando não mais dela dispor. Não se trata de imputar à contribuinte a responsabilidade pelo extravio de documentos apresentados para a Assembleia, mas de constatar que a Assembleia não dispunha da documentação destinada a comprovar a destinação para as situações como hábeis a gerar a verba de gabinete, e de a recorrente também não a possuir, tendo sido expressamente intimada a apresentá-la. Se possuir está duplicado, vou deletar o segundo. Além de a verba de gabinete ter sido depositada em contas de sua titularidade. Diante desse contexto, não detecta uma efetiva comprovação da destinação dada aos recursos custeados pela verba de gabinete não detectada pela verba, aflora que os gastos ocorreram em benefício da pessoa da parlamentar e não da função parlamentar, a restar comprovado o desvirtuamento da verba de natureza indenizatória. O caráter remuneratório é mais nítido ainda quando se considera que os limites de gastos estabelecidos nas regras da Assembleia para a verba de gabinete foram em muito ultrapassados. Por fim, destaco que de fato, a resolução 482, essa é de 2008, foi editada em momento posterior ao período objeto do lançamento, sendo relevante destacar que, apesar de autodenominar-se interpretativa, trouxe em seu bojo matéria que inovou a ordem jurídica estadual alagoana, ao alterar os limites máximos dos valores previstos como verbas de gabinete dos parlamentares estaduais, com o intuito de contornar a manifesta irregularidade consistente em pagamentos que excediam consideravelmente os limites máximos permitidos e, com isso, pretender dar respaldo jurídico aos referidos pagamentos. Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Perguntas?
Não, na minha parte não. Esse caso é diferente do que julgamos sessão passada, né? Que lá a motivação, basicamente, foi por conta do efetivo desembolso, da falta deste, né? E a metodologia do caso passado, né, do mês passado, adotado pelo auditor fiscal, que não foi a maneira mais correta, né? Foi o ponto de divergência que eu lembro aqui da turma. Né? Uhum. Então tá, Cleberson. Exato, eu divergi naquele caso, abri a divergência por entender que o procedimento fiscal não foi adequado, que a situação, havia uma prestação de contas, documentos da prestação de contas, e foi conduzido equivocadamente, né? Aqui é diferente, aqui como os outros que tenham sido decididos, nós decidimos, né? Inclusive com relatoria do doutor Pinheiro. Aqui é um conjunto probatório que indica uma possível falta de prestação de contas e um desvio de finalidade. Então, eu acompanho o relator para negar provimento. Rejeitar plenário e goiar, né? Raíde. Acompanho. 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 Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade, rejeitar plenário, no mérito negar provimento. 39. Microfone 39. Valdemar Calil Filho. Valdemar Calil Filho, item 39, também é um recurso voluntário contra um acórdão que julgou improcedente impugnação contra a notificação de lançamento envolvendo imposto de renda da pessoa física no calendário 2005, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectiva retenção na fonte, compensação indevida de imposto de renda retido da fonte também. Cientificado do lançamento, a cientificação se dá em 18 de 5 de 2009. Eu destaco os tópicos da argumentação veiculada na impugnação, transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. A seguir, desenvolvo um resumo das alegações do recurso, das razões recursais sobre tempestividade, aluguel, imposto de renda retido na fonte, previdência privada, tributação exclusiva na fonte. Admissibilidade. Diante da intimação em 21 de 3 de 2012, o recurso interposto em 11 de 4 de 2012 é tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, suspendibilidade. Aluguel, imposto de renda retido na fonte. O contribuinte não atendeu à intimação para comprovar os valores compensados a título do imposto de renda retido na fonte. E o lançamento foi efetuado pela diferença entre o declarado e informado em declaração de imposto de renda retido na fonte. Invocando o contrato de locação comercial e extratos bancários, o recorrente sustenta que sofreu a retenção dos valores explicitados na planilha demonstrativa de folhas 39. Eu transcrevo aqui as tabelas que estão na planilha. Com base nesses indícios, o recorrente conclui que a fonte pagadora reteve o imposto sobre a locação, conforme artigo 631 do RIR, tendo a fonte pagadora responsabilidade exclusiva pelo repasse ao fisco. O recorrente tem razão quando argumenta que a prova do imposto de renda retido na fonte deduziu pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, a súmula CARF 143. Contudo, cabe ao contribuinte a produção de um conjunto probatório apto a demonstrar que o imposto de renda foi efetivamente retido pela fonte pagadora, bem como que não foi ao tempo da percepção dos rendimentos, acionista controlador, diretor, gerente ou representante da fonte pagadora
pessoa jurídica de direito privado, ou seja, de não ser responsável solidário pelo recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte. O contrato de locação comercial consta das e-folhas 20 e 25, merecendo destaque as seguintes cláusulas. Então, aqui ele estabelece a data de 1º de abril de 2004 como o início da locação de um contrato de 5 anos e que o aluguel seria de 8 mil. Depois de um ano haveria reajuste conforme IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Também fala sobre a questão de taxas e outras coisas mais, com quem ficaria a responsabilidade. O extrato de conta corrente os extratos da conta corrente constam das e-folhas 26 e 38 e revelam, entre janeiro e dezembro de 2005, haver em cada mês um depósito de cheque no valor de R$ 6.252,23. Portanto, de cara já se exclui a taxa de energia elétrica, água, eventualmente estando entrando aqui, porque o valor é sempre fixo e sempre é pago entre o dia 4 e 8. Né? Mas, de qualquer forma, essas taxas todas ficavam com o locatário. No caso concreto, não entendo um encadeamento lógico de indícios convergentes no sentido de o depósito mensal de R$ 6.252,23 ser o aluguel líquido advindo do contrato de locação. A planilha demonstrativa elaborada pelo recorrente atesta o valor líquido, que o aluguel seria de 6.265,35, mas os depósitos são de 6.252,23. Em face da tabela progressiva mensal, confirma-se que o valor a ser retido seria de tanto a gerar o valor de aluguel, que é aquele de 0,35, calculado na referida planilha demonstrativa. O valor depositado é o mesmo para todos os meses do ano de 2005. Logo, razoável se concluir que tais valores não se referem ao aluguel, devido nos termos do contrato, pois o parágrafo 2º da cláusula 2ª definia que o aluguel, após 12 meses, sofreria reajuste e a locação se iniciou em abril de 2004. Além disso, é possível que os valores depositados possam ter se originado de outro imóvel, constante da declaração de bens, da declaração de ajuste anual simplificada do ano calendário de 2005, pois o contribuinte possuía mais 4 imóveis, além do imóvel objeto do contrato e do apartamento em que residia. O contrato de locação foi celebrado com a empresa Juninho Posto e o voto condutor do acórdão de impugnação assevera que no sistema CNPJ consta a alteração da razão social de Netinho Posto de Serviços para Juninho Posto de Serviços, sendo que a declaração de bens do ano de 2005, ano calendário, informa ser o contribuinte e sua dependente sócios da empresa Netinho Posto de Serviços e Comércio Limitado. Apesar disso, o recorrente não carregou aos autos o comprovante de retenção que lhe seria devido pela fonte pagadora, o que, no contexto de ser sócio da fonte pagadora, no ano calendário de 2005, indicia que a fonte pagadora pode não ter efetuado a retenção. Por fim, ressalta-se que o recorrente informou da declaração de ajuste anual a ocupação principal 120, dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços, e que não produziu nos autos prova de não ter sido diretor, gerente ou representante da fonte pagadora no ano calendário de 2005. É aquela questão da solidariedade pela retenção, né, que está lá no Decreto-Lei 1736-179, artigo 8º. Né, isso teria que ser esclarecido, se fosse o caso. Mas, pelo contexto, eu acho que é desnecessário. Destaque, o conjunto probatório constante dos autos não possibilita a conclusão de ter o recorrente sofrido a alegada retenção na fonte. Previdência privada, tributação exclusiva na fonte. Segundo o recorrente, a entidade de previdência privada teria efetuado a retenção e recolhimento do imposto de renda incidente exclusivamente na fonte. O recorrente não carregou aos autos prova de ter optado pela tributação exclusiva, de que trata o artigo 1º da Lei 11.053 de 2004. Diante disso, deve prevalecer
a informação prestada pela Brasilprev na declaração do imposto de renda retido na fonte ao especificar o código 3223, que não seria tributação exclusiva na fonte. Portanto, né? Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Alguma pergunta? Não. Ixi. Cleberson, você tá aí? Estou. Ah, porque o resto tá com aquela cobrinha para mim, assim. Para mim também. Eu vejo a todos aqui. Às vezes é um pau da Jitsi, mas já voltou. Então, Cleberson, pode ir. Não, eu vou acompanhar o relator pela esse vínculo, né, de sócio aqui, constatado na declaração. Raide. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. Doutora Miriam, se a senhora me permite, esse daqui tinha a questão da Previdência. Tem um outro processo desse mesmo contribuinte que ele é menor e ele não trata desse ponto relativo à Previdência, só trata da questão do aluguel. É o número 221 da pauta. Também de Valdemar Calil Filho. Mas ele é da tarde, né? Vamos fazer ele o primeiro da tarde, pode ser? Pode ser, então. Está mais fresco na memória, mas para a gente não falar que está antecipando a sessão, pode ser? Eu não vi que era o mesmo contribuinte. É porque muda o ACT, aí é melhor então colocar o mesmo. Um eu coloquei 2 ACTs e no outro eu coloquei só um. Mas eu olho pelo primeiro. Eles ordenam pelo primeiro ACT. Então era melhor ter invertido, entendeu? Para vir junto na pauta. Bom, vamos lá, o 38, que também a Previdência aparece. O 38. Não é meu. Não? Acho que não. Agora é o 40. Não, peraí. É 40, tô doido. 38 já foi. Era do Matheus. É o 40, obrigada. 40. O meu era o 37. 30. Posso começar? O 38 já foi, era do Pinheiro também. Vamos lá, 40, pode. Então é um recurso voluntário contra um acordo que julgou improcedente notificação de lançamento. E antes ela havia sido indeferida uma solicitação de retificação de lançamento referente ao imposto de renda pessoa física. No calendário 2005, se trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. O lançamento foi cientificado em 17/9/2008. Eu destaco os tópicos de argumentação da impugnação, transcrevo ementa do acórdão recorrido. A seguir, eu vou, resumidamente, trazer os argumentos vertidos nas razões recursais, que são sobre tempestividade, resgate de fundo individual de benefício reserva de poupança, ausência de renda e tributação. É o relatório bem resumido, sobre admissibilidade, intimado em 8/11/2013 do acordo, interposto o recurso em 3/12/2013, tempestivo, preenchidos os requisitos, tomo conhecimento, suspensa a exigibilidade, resgate de fundo individual de benefício, reserva de poupança, ausência de renda e tributação. Sobre esses argumentos, vamos lá. O recorrente sustenta que, como sofrera tributação quando do desconto dos salários, não caberia tributação do resgate de fundo individual de benefício reserva de poupança junto à CAPOF, Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão. Apesar de a fonte pagadora ter informado tratar-se de rendimento tributável, sustenta ainda que, desde 67, teria feito contribuições mensais obrigatórias e que, mesmo após sua aposentadoria em 96, teria continuado a contribuir na qualidade de assistido com descontos da aposentadoria. Diante dessa descrição, o recorrente desenvolve seus argumentos, inocorrência de fato gerador, ausência de renda, bitributação,
violação de preceitos constitucionais, em especial o princípio da não cumulatividade, ilegalidade da exigência e a ausência de direito líquido e certo. Considerando o conjunto probatório constante dos autos, o voto condutor do acórdão de impugnação asseverou. Primeiro, ele trata do artigo 33 da Lei 9.250, e daí, ele, de acordo com o artigo 39, inciso 38 do decreto 3.000, são isentos do imposto de renda apenas os resgates de contribuição, e assim ele vai desenvolvendo. Informa apenas as contribuições, resgates e os saldos remanescentes entre 2004 e 2005. Na ausência desta prova, prevalecem as informações da fonte pagadora, de que se trata de resgates tributários. No mesmo contexto, poderíamos acrescentar que, nos termos do entendimento veiculado no RESP 1.012.903, que é o tema repetitivo 62, por força da isenção concedida pelo artigo 6º, inciso 7b da Lei 7.713, na redação anterior a 9.250, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para a entidade de previdência privada ocorridas no período de 1/1 de 89 a 31/12 de 1995. No recurso, o contribuinte afirma categoricamente que tudo estaria provado documentalmente nos autos. Devo ponderar, contudo, que o contribuinte carregou aos autos, com a impugnação, a sentença que determinou o resgate, correspondência da CAPOF, para o recorrente, informando o encaminhamento de extrato do Fundo Individual de Benefícios, alvará judicial para levantamento do resgate, extrato de fundo do período de 3 de 2005 a 12 de 2003. A 12 de 2003 tem que ir na folha 20, porque acho que essa segunda data está errada. Eu digitei alguma coisa errada. Deixa eu só verificar sobre isso. E já lhes digo o que houve. Eu só tenho que achar meu arquivo aqui. Não. Aqui. Este é o 40. Não. Cadê os processos? 40. Qual era a folha mesmo? A folha 20. Na folha 20, o extrato vai até 1 de 2004. Então ele vai de 3... porque ele está de trás para frente, por isso que eu inverti. Tá? Ele está de trás para frente. Então ele vai de 1 de 2004 a 3 de 2005. 01 de 2004 a 03 de 2005. Esse é o documento das e-folhas 20. As razões recursais foram instruídas com cópia da impugnação do alvará já constante das e-folhas 19, do acórdão de impugnação e documentos relativos à respectiva cientificação. Novamente, a sentença que determinou o resgate e, finalmente, cópia de CNH. Mesmo diante da documentação apresentada com o recurso, as objeções levantadas pelo voto condutor do acórdão de impugnação persistem, ou seja, não há nos autos prova a alicerçar as alegações do recorrente, restando totalmente sem lastro a integralidade das alegações recursais. Na ausência de prova de o resgate de previdência não ser tributável, prevalece a informação prestada pela fonte empregadora, não merecendo reforma o acórdão de impugnação. Porque esse extrato do fundo aqui, ele só pega 1 de 2004 a 3 de 2005, os aportes, as entradas. Eu não tenho como saber do período lá, que seria aquele do passado. Então, voto por reconhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Acompanhe o voto do relator. Acompanhe. Acompanhe. Acompanhe.
Unanimidade. Negar provimento. O André tem 3 aí, mas são todos de RRA. Parece que é fácil, não é não, André? 41 a 43? É sim. Então, vamos dar gás nesses aí, por favor. 41, vai. Já não voto porque tem um resumo, certo? O presente processo trata da exigência de imposto de renda da pessoa física relativa ao ano calendário de 2003, em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista. De acordo com a complementação da descrição dos fatos, conforme os documentos apresentados pelo contribuinte, o fruto tributável recebido através do processo judicial foi de R$ 540.534,23, soma do principal, 308.289,48, mais os juros de 232.244,75, sendo dedutíveis os honorários de 140.219,14. Assim, o valor total a ser declarado é de R$ 400.315,09. O recorrente questiona o lançamento tributário e a exigência do imposto devido, afirmando que os juros possuem natureza eminentemente indenizatória, não podendo sofrer a incidência do imposto de renda. Cabe nesse ponto ressaltar que em nenhum momento estou comprovado que as verbas trabalhistas recebidas correspondiam às verbas de natureza indenizatória, senão vejamos o que asseverou a decisão de piso. Dessa forma, procedeu corretamente a fiscalização na alteração da base de cálculo tributando a totalidade dos rendimentos auferidos, principal mais juros, conforme atualizações de cálculos, folha 7, homologados em juízo em folha 5, 6. Importante observar que no comprovante de rendimentos pagos, o Unibanco, União de Bancos Brasileiros S.A., consignou como rendimentos isentos e não tributáveis, com a especificação e indenização a acordo de sentença judicial, o montante de 302,61,27, portanto, o total auferido na reclamatória trabalhista foi de 603.420,19, excluídos, obviamente, as parcelas isentas, como FGTS, a previdenciária, entre outras. Logo, foi desconsiderado do cômputo do cálculo do valor a ser tributado, verbas de natureza indenizatória. Observo, no entanto, que o lançamento foi realizado sob o regime de caixa e que o recorrente assevera, desde a impugnação, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente. De qualquer sorte, o fato gerador no calendário de 2003 e a realização do lançamento, que foi em 2007, foi antes da decisão definitiva do Supremo, no RS 614-406, realizada no dia 23 de 10 de 2004, com repercussão geral reconhecida, razão porque, com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, eu dou provimento. Então, conclusão anteexposto com esse do recurso voluntário, e dou-lhe parcial provimento para, com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, seja aplicado o regime de competência. Cléberson. Presidente, eu aqui, no relatório da doutora Andréia, ela fala que o contribuinte alega que juros teria de natureza indenizatória. Certo. Eu não percebi aqui que esses juros teriam sido excluídos. Nessa transcrição aqui que a senhora faz, ou li muito rápido aqui, porque senão permanece essa questão em aberto de juros, né, e aquele problema da ação no Supremo, né? É mesmo porque no trecho citado aqui, André, do DRJ, olha o que o DRJ diz. Procedeu corretamente a fiscalização da tributação da base de cálculo, tributando a totalidade dos rendimentos, principal mais juros. Certo, mas ele disse que ele excluiu essa parte aqui, que era referente à verba de natureza indenizatória. Mas o que é verba de natureza indenizatória na visão de quem excluiu? O juros é ou não é? Sim, nesse caso aqui, os juros seriam, né?
Mas essa questão é litigiosa. Está Tinha que ser despacho. Está suspenso a análise, né, no âmbito administrativo, né? Porque ela é litigiosa lá no Supremo, para definir a abrangência, né? Claro, se os juros incidir sobre verbas indenizatórias, a ideia é que o acessório acompanha o principal. Isso até a Receita concorda, né? Mas, quando os juros incidem sobre natureza remuneratória, é que a discussão ganha relevo, né? Mas a decisão que determinou a suspensão do andamento não fez essa diferença, né? Com essa matéria toda como um todo está perfeito. Perfeito. Eu tô apenas assim indo um pouco mais além, até para especificar o que a Receita entende, né? Mas é verdade, ela foi bem genérica, né? Então, levantei esse ponto porque aqui... tinha que retirar, aqui tem que suspender, sobrestar. Não, tem essa questão do... A não ser que a senhora dissesse aqui, doutor André, que sobre juros não incidiu, ou que juros não foi pago, que não é provável. Não consta, né? Não compõe a base de cálculo. Mas os juros deve... a base de cálculo, sim. Ele compõe a base de cálculo, né? Pois é motivo de questionamento no recurso voluntário. Foi o que eu entendi aqui, doutor Raide. Eu tô vendo o recurso voluntário, o primeiro, assim que ele adentra, ele fala logo do juros. Tanto a jurisprudência quanto a doutrina entende que os juros não estão sujeitos à incidência do imposto de renda. Eu recebi um tempo atrás um lote que tinha alguns processos de... Quando eu identificava ali juros, eu não ia muito mais à frente, não, né? A único caso que eu acho que podemos superar, nem essa situação quando os juros é incidente sobre verba indenizatória, né? A único caso que podemos superar, eu acho que quando há uma admissibilidade do recurso, resta prejudicado, né? Aí não precisa sobrestar o processo, né? Já decide, né? Mas no mais, se for entrar no mérito, especialmente quando ele questiona, né? Exatamente. André, despacho, tá? Pode ser, ok? Oi? Oi? Não é a resolução para poder suspender ou não? Não, esse teria que sair para o despacho. É aquele sobre as cartas. Eles não tem jeito, não. Os outros também, pelo visto. Seu pedido ou por determinação minha? Você concorda, né? Por determinação sua, né? Minha? Não, mãe. Então tá. Não, eu tô falando se você concorda que realmente deveria ser despacho. Aí eu falo que é por você, senão eu falo que é por minha determinação. Eu só teria que justificar, doutor André, que não é relevante essa questão do que ele alegou dos juros. Nós podemos julgar. Senão a gente está descumprindo uma determinação lá do Toffoli. O trimestre ainda está aberto, né? Encerra em dezembro. Não adianta não, mas tudo bem. Não vai adiantar não. Esses casos um mês. Né? Eu acho que para fins práticos é indiferente se é a pedido da mão da presidente ou a pedido da relatora. É indiferente. Eu só estou perguntando se ela concorda, eu coloco que é a pedido dela. Tudo bem. Né? Aí é retirado de pauta, então, para emissão de despacho. Tá certo? Uhum. Eu ia fazer o 42, 43, mas vamos almoçar. Tá. Vamos almoçar, gente. 2 horas. É melhor isso mesmo, presidente. Pois é, vamos almoçar, depois a gente volta.
para a gravação, né, Fabiana?